Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a leitura coletiva de janeiro lá do Clube do Catarse, que foi do livro Greenwich Park. Galera, o que foi essa leitura que deu o que falar no grupinho? Vamos falar sobre ele hoje. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar para deixar o seu curtir nesse vídeo, isso é muito importante para a divulgação do canal, tudo aquilo que vocês já sabem. Se inscreve se ainda não estiver inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos e vamos levar o canal para mais gente, né, pra gente alcançar cada vez mais leitores. E hoje a gente vai conversar sobre o livro Greenwich Park, que é um thriller doméstico, né? Ele é um suspense, assim, que acontece no âmbito mais doméstico da vida. E a gente escolheu essa leitura para a primeira leitura do ano lá no Clubinho do Catarse. Caso você não saiba, eu tenho um apoio coletivo no Catarse e uma das recompensas que você recebe ao contribuir a partir de determinado valor é um clubinho do livro, né, com um grupinho exclusivo de discussão, chamada de vídeo pra gente conversar sobre a leitura, chamada de sprint e vários outros benefícios. O link fica sempre aqui na descrição, então eu te convido pra ir lá conferir, conhecer o projeto e quem sabe também se tornar um apoiador e vir ler com a gente esses livros que, assim, dão o que falar. Bom, Greenwich Park foi um livro que foi lançado há não muito tempo pela Record e esse livro ficou com um e-book muito barato no final do ano, ele tava por uns R$ 9,90, daí todo mundo aproveitou essa promoção e a gente decidiu, bom, já que tá todo mundo comprando, vamos ler agora no começo do ano. Eis que nós começamos essa leitura que você começa sem entender grande coisa, você chega na metade, você tá entendendo menos ainda, mas de alguma forma as coisas tomam um outro rumo ali dentro da trama, dentro dessa narrativa que faz, sei lá, os últimos 40% desse livro passar dessa forma. Bom, gente, nesse livro, a protagonista da história se chama Ellen. Ela tá grávida, tá no início ali da gravidez. Acho que no começo do livro ela tá com umas 20 e pouquinhas semanas. E o livro, ele é contado, né? O tempo vai passando através das semanas. Então são as semanas de gravidez dela mesmo, sabe? E o livro também é narrado em diferentes perspectivas. Então a gente vai ter a perspectiva da Ellen e a perspectiva de outras personagens dessa história que a gente vai conhecendo conforme a leitura vai se encaminhando. No começo do livro a gente vai entender que a Ellen está grávida, que a gravidez dela é de certo risco, portanto ela precisou sair do trabalho e, assim, ficar de repouso, focar exclusivamente no seu bem-estar, cuidar da gravidez, cuidar da saúde, coisa e tal. E ela tá, no começo do livro, fazendo um curso pra novos pais, assim, sabe? Ela foi por conta própria procurar esse curso e, a princípio, era pra ela fazer esse curso junto com o marido, que é um arquiteto ali, né? Ele é arquiteto da empresa do pai dela, que ficou ali, né, pro irmão dela, que também é arquiteto, e daí o irmão e o marido são sócios, então eles estão tocando a empresa juntos. Então, assim, dentro do plano ideal da Ellen, era pra ela estar fazendo esse curso junto com o marido, com o irmão e com a cunhada, porque a cunhada também tá grávida. Então as duas engravidaram mais ou menos na mesma época, elas estão com pouca diferença, sabe, de tempo de uma pra outra, e ela foi atrás desse curso pra que, né, os quatro fizessem eles juntos, mas todo mundo deu um bolo nela, só tá ela lá. Enfim, né, fazendo o curso sozinha. Logo nesse primeiro dia do curso, ela vai conhecer a Rachel, que é uma jovem mãe que foge muito dos padrões, assim, sabe? Do que é esperado da maternidade. Ela é bem responsável com certas coisas, envolvendo inclusive a própria saúde. Coisa que, sabe, a galera fica olhando, assim, achando super esquisito, mas ninguém fala nada. Enfim, ela tem um jeito excêntrico de ser e um jeito muito entrão também. E aqui a gente vai começar a ter aí, né, uma das características dessa personagem que mais me incomodaram. Meu Deus, ela é muito entrona. Assim, sem noção nenhuma, entendeu? Ela vai se aproximar da Ellen, ela vai começar a conversar com a Ellen e ela vai demonstrar ali, né, ter um interesse, né, por se aproximar e se tornar amiga da Ellen mesmo. Como a Ellen tá nesse momento da vida em que ela já tá super sozinha, o marido dela não tá participando tanto quanto deveria, né, de todas as coisas envolvendo a gravidez, ela não tá trabalhando, ela passa muito tempo sozinha em casa, né, porque o marido fica fora trabalhando, ela fica ali, né, dentro de casa cuidando da casa, a casa deles, inclusive, está em reforma, o marido dela, que é arquiteto, né, quis fazer essas reformas na casa, e isso tá acontecendo justamente durante esse período de, né, gestação dela, o que tá fazendo com que as coisas fiquem ainda mais conturbadas na vida dela, né, ainda tem mais essa coisa pra ela lidar na vida, enfim, tem muita coisa acontecendo ali, né, na vida da Ellen, e uma dessas coisas vai ser a Rachel, que se aproxima dela, e elas se tornam amigas, né, elas realmente se aproximam bastante, mas a gente também percebe que não é uma amizade, assim, muito de mão dupla, vamos dizer assim. A impressão que dá é que a Rachel tá mais querendo ser amiga da Ellen do que o contrário. Como eu falei antes, a gente vai conhecer também nessa leitura outras personagens e as perspectivas dessas outras personagens. Todas elas são mulheres, né, todos os pontos de vista narrativos desse livro vão ser por mulheres, então a gente vai conhecer a perspectiva da Ellen, a gente vai conhecer a perspectiva da Serena, que é a cunhada dela, e a gente vai conhecer também a perspectiva da Kate, que é a ex-namorada de um outro irmão dela.
Então, são mulheres ali que vão estar narrando situações diferentes. A Serena vai estar narrando muito sobre a vida dela com o marido, né, que é irmão da Ellen, também muito do relacionamento deles com a própria Ellen. E a gente vai pegando, assim, através dessas narrativas, algumas nuances, alguns detalhes da história que vão, com o passar da leitura, criando, né, no imaginário do leitor, inúmeras possibilidades do que pode acontecer nessa história. Porque esse é aquele tipo de suspense que a gente não vai ter um grande acontecimento surgindo logo no começo do livro, né? A gente não vai ter, assim, um mistério, né, uma grande coisa logo no começo do livro. A gente vai ter essa série de personagens sendo apresentados pra gente, todos eles com características, informações, assim, muito suspeitas, que você vai lendo o livro e você vai pensando, putz, por que será que isso aqui tá acontecendo? Por que será que essa menina tá se aproximando? Por que será que essa Serena tá falando dessa coisa? Você vai suspeitando do comportamento das personagens, né? Por exemplo, nós não temos a narrativa pela perspectiva dos homens, mas a gente vê as mulheres, né, dando ali a sua narrativa, né, a sua visão do que tá sendo vivido com esses homens. Então a gente começa a criar várias teorias desse grupo de pessoas, né, que são um grupo ali de amigos, que algumas dessas pessoas são familiares, né, enfim. É aquele bolo de pessoas em que você vai acompanhando a dinâmica, né, desse grupo de pessoas, desse grupo de amigos, você vai entendendo um pouco melhor do que aconteceu no passado, porque temos também uma narrativa ali no passado, mas ao mesmo tempo que você vai descobrindo coisas do passado, essas coisas do passado vão servindo pra criar ainda mais perguntas na nossa mente. Então, assim, os primeiros 50% desse livro é uma série de informações que a autora vai trazendo sobre personagens, sobre acontecimentos do presente e do passado, que vão fazendo a gente criar, assim, essa imagem do que, né, veio acontecendo do passado até o presente, que não necessariamente vai ser uma imagem clara. Você vai ter mais perguntas do que respostas. E a maior pergunta de todas, eu sinto, né, que rolou ao longo dessa leitura é: pra onde é que isso tá indo, sabe? Tipo assim, a autora tá me apresentando isso aqui pra quê? Ela tá me trazendo essas personagens, ela tá me trazendo esses acontecimentos pra quê? Entendeu? Tipo assim, é tudo muito suspeito, é tudo muito esquisito. São relacionamentos que você percebe que não é uma coisa 100% natural, tem coisa estranha por trás. Você começa a questionar, sabe, da índole e do caráter de todas essas pessoas, pra daí chegar mais ou menos lá pelos 60% e ter um grande evento, né? Esse é aquele tipo de construção de suspense que o grande evento vai estar mais na segunda metade do livro. E daí você passou todo esse 60% entendendo essas pessoas, ou tentando entender, né, essas pessoas, pra quando chegar nesse grande evento, você ter ali, né, suas suposições de quem pode estar, né, envolvido, o que pode ser que aconteceu, o que será, sabe? Então, o grande suspense, assim, a grande questão realmente vem mais pro final do livro, e é a partir daí, né, desses 60% pra frente, que a leitura realmente fica ainda mais frenética, sabe? Fica aquela coisa de você ter descobertas e mais descobertas e, sabe, você duvidar de todo mundo e você somar o que você tá lendo com o que você leu atrás, você ter ainda mais dúvidas sobre, sabe, será que eu tô entendendo certo? Eu, pelo menos, ao longo da leitura, tive suspeitas de diferentes pessoas e, enfim, né, várias suposições também que eu criei na minha cabeça. Enfim, gente, tudo isso pra dizer que esse é aquele tipo de suspense que ele não vai te prender no começo da história por um acontecimento. Mas o que eu achei de muito legal nessa história foi o elemento da própria escrita da autora, né, a própria forma como ela resolve narrar essa história, que deixa o leitor muito intrigado. Eu fiquei super intrigada desde o começo da história, pra entender o que estava acontecendo, sabe? Porque, como eu falei, a gente conhece mais os personagens, né? A primeira metade do livro ali é mais a gente ser apresentado realmente a essas personagens. Nós também somos apresentados a um julgamento que tá acontecendo, então a gente fica se perguntando, tá, o que esse julgamento tem a ver com isso que a gente tá lendo até então? Né, as coisas parecem muito desconexas. Ao mesmo tempo que a autora deixa a gente na curiosidade porque essas peças parecem desconexas e a gente tenta fazer esse encaixe na cabeça, ao mesmo tempo que isso acontece, também acontece um outro artifício, né, um outro elemento nessa história, que é justamente a construção dessas personagens, que faz a gente ficar na curiosidade de entender pra onde as coisas estão indo, sabe? Sabe aquele elemento da fofoca? Eu fiquei muito presa nessa história por causa da fofoca. Eu fiquei a metade do livro inteiro, a primeira metade, doida pra desvendar essa fofoca. E daí chega lá nos 60% mais ou menos do livro, acontece uma coisa uau, e daí pra frente o livro fica, sabe, aquela coisa frenética de você querer desvendar o que foi que aconteceu e juntar de vez todas as peças do quebra-cabeça, e chega no final do livro a gente tem um fechamento muito massa, né, a última frase do livro é muito legal, fecha o livro de um jeito muito legal, e enfim, foi um livro que eu passei muita raiva, muito nervoso ao longo dessa leitura por causa das personagens. Eu queria entrar no livro e dar medo de tapa na cara em cada um deles, porque, sério, assim, apenas não dava. A personagem principal, que é a Ellen, ela não é cativante, ela não é aquela personagem, sabe, que te conquista nas primeiras páginas. Eu acho que quem mais pega a gente desde o começo da leitura é a própria Rachel, porque a gente fica intrigado pra entender qual é a da Rachel, por que ela tá chegando junto,
o que ela tá querendo, entendeu? Então, essa personagem é uma das personagens mais intrigantes e que fazem a leitura, sabe, fluir mais nessa primeira metade do livro. E é outra também que eu queria entrar e descer o cacete, porque, meu Deus do céu, que ódio que eu fiquei dessa personagem em vários momentos dessa história. Mas, enfim, gente, é aquele tipo de suspense que não vai ter aquele ritmo super frenético de leitura durante toda a leitura, mas ele tem sim um ritmo bom, pelo menos pra mim. Ele teve um ritmo muito legal, eu não consegui largar o livro, eu li ele acho que em uns 2 ou 3 dias. Esse livro tem 400 páginas, ele é grandinho. Eu li pelo Kindle, né, não senti assim tanto, né, a questão do peso do livro, mas foi aquele livro que eu devorei, sabe? Eu sentei, mergulhei na história, devorei. É um suspense, como eu falei, doméstico, então a gente vai ter toda essa, sabe, essa trama voltada pra essa questão familiar, pra essa questão, sabe, dentro da vida dessas personagens, o cotidiano delas, e algo que a gente espera que vai acontecer em algum momento, e quando acontece a coisa fica realmente assim, surreal. Então, de minha opinião, foi um livro que eu achei bom, foi uma boa leitura. Eu dei 3,5 estrelas pra ele, porque ele não me agradou 100% de um todo, mas foi daquele tipo de suspense que tem o principal elemento que eu acho que um livro de suspense tem que ter, que é prender a atenção do leitor a todo momento, e a autora fez isso, ela conseguiu me deixar ali, sabe, presa na história. Eu só tirei algumas estrelas porque eu não simpatizei com a personagem, eu fiquei me questionando sobre muitas coisas ao longo dessa história que a autora, né, foi deixando pra resolver mais pro final. Eu não gosto muito desse suspense em que, sabe, chega no último capítulo e o autor quer resolver tudo, todas as pendências, então eu senti que teve um pouco disso nesse livro e não me agradou 100%. Teve algumas questõezinhas, assim, também de plot twist que eu achei meio falhas, assim, né, sabe, meio fraquinhas, mas de um geral, gente, eu acho que foi uma ótima leitura, foi uma leitura muito imersiva, eu gostei bastante do livro. Acho que a gente começou o primeiro mês de leitura coletiva lá no Catarse com o pé super direito, e eu vou deixar aqui inclusive a recomendação, né, se você gosta de livro de suspense, se você gosta dessas atmosferas, assim, familiares, de amigos, sabe, essa fofoca, esse barraco envolvendo família, vai que esse livro é pra você. E eu vou deixar o link aqui na descrição também do livro, caso você tenha ficado com interesse, né, na leitura, o link vai estar aqui embaixo. E agora eu quero saber se você ficou com vontade de ler, se você já leu o livro, o que você achou. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Antes de eu ir embora, eu vou agradecer a essas pessoas maravilhosas que apoiam o meu trabalho através do Catarse. Galera, muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!